Boa noite, querido teleinternauta. Estamos mais uma vez aqui com o nosso querido programa Ecointeligência, que nós fazemos com muito carinho para vocês, para aqueles que visam a ecointeligência do planeta, aqueles que querem melhorar o nosso planeta que a gente vive. E hoje o nosso assunto é nada mais, nada menos do que Rio+20. Estou aqui com uma galera incrível. Rio+20, para quem não sabe, é Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Assunto mais que falado, necessariamente discutido por nós todos no mundo inteiro. E aqui eu estou com pessoas incríveis, mestras no assunto, para conversar com vocês, para falar o que eles trouxeram dessa conferência do Rio+20, coisas importantíssimas. Estou com a Lê nos e-mails, tudo bom? Linda. Boa noite. Querendo receber o e-mail de vocês, então, qualquer dúvida sobre a Rio+20, sobre a questão sustentável ambiental, www.uptv.com.br, e você traz as perguntas a Lê e eles respondem. E eu vou começar agora com a apresentação. Eu quero que cada um se apresente, que aqui vai ser um grande bate-papo hoje sobre o nosso querido meio ambiente. Vamos lá, Marta, que a gente já conhece. Boa noite. Primeiro, obrigada novamente pela oportunidade da gente estar aqui, né, de vocês abrirem esse espaço. Vocês vão vir sempre aqui, senão vocês vão se livrar da gente. Então, meu nome é Marta Ângela Marcondes, eu sou professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e eu coordeno um projeto na universidade que chama Índice de Poluentes Hídricos, que é o IPH. E lá na Rio+20 eu vou depois contar um pouquinho justamente dessa questão dos recursos hídricos. A gente nem precisa de poluente hídrico, imagina. Tem rio poluído aqui? Bobagem. Olá, boa noite, meu nome é Cláudia, também quero agradecer a presença aqui. Essas duas já são da casa, tá? Cláudia e Marta. Junto com essa galera boa aqui. Então, meu nome é Cláudia. Eu sou pedagoga, hoje eu estou como coordenadora na ONG Meninos do Morumbi. E é isso, eu vou contar um pouquinho da experiência que a gente teve lá na Cúpula dos Povos. Muito bom. Boa noite, sou novo aqui. Esse é novo na casa, a gente vai batizar ele hoje. Meu nome é Sandro, formado em Tecnologia Ambiental, especialista em Linguagens da Arte. Sou diretor de uma ONG, né, Instituto de Biosfera, Conservação e Desenvolvimento Sustentável, e gestor local de meio ambiente do PAVES, que é o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis da Secretaria de Saúde lá da cidade de São Paulo. Só isso, né, Sandro? Mais nada. Resumindo, contribui. Boa noite, meu nome é Sucena Estrada Rez. Tá ligado o áudio dela? Nome, mas eu sou brasileira, tá? Eu sou jornalista, sou blogueira, tenho um blog que se chama Cidadãos do Mundo e escrevo para algumas publicações na área de meio ambiente. Também sou educadora ambiental. E vou contar um pouco da experiência de cobertura que eu fiz na Rio+20 como jornalista e como blogueira. E também um pouco da prévia, né, um pouco dos bastidores, que foram os meses que antecederam ao evento também. E tem todo um antes também, né? Boa noite. Também agradeço esse convite. Para mim vai ser momentos assim também de aprendizagem, né? Eu sou tecnólogo em gestão ambiental, ou simplesmente gestor ambiental, e trabalho como consultor autônomo com planejamento regional, planejamento municipal, planejamento de cidades, etc. E até comentava aqui nos caminhos, tal, eu tive uma experiência assim incrível, né, no ano de 2010. Estive um ano no Amazonas justamente trabalhando com essa temática aí de planejamento regional. Ele está com medo do assédio no Facebook, mas o nome dele é Ivan Moraes, tá? Ele não queria falar, ele está com vergonha de falar o nome dele. Eu não falei. Muitas fãs vão adicioná-lo. Certeza, Exatamente. Depois disso, depois desse currículo, ele vai, né, falar, não, Ivan, não, abafa. Obrigado. Um nome falso aqui, pelo amor de Deus. Ivan com N, né? Ivan com N. Ivan com N, Se por quiser procurar favor. no Facebook, Ivan com N. Moraes. Obrigado por enquanto, e vamos em frente. Né? Chama o vídeo. O meu programa é assim, chama o vídeo. Então é um vídeo que eu gravei lá no dia 21 de junho, de uma experiência, né, das Lá pessoas lá na Rio+20, lá na Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo. Vamos lá então.
Uma da boa vibração dos governantes do mundo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Sabe o que é o mais incrível? É a integração, né? Eu acho que esse vídeo mostra que ali tinham todas as tribos num só objetivo, que era a nossa preservação ambiental, nossa educação ambiental. Lá atrás não era carnaval, gente, não era bloco carnavalesco, tinha índio mesmo, não sei se vocês viram. A Cláudia pode falar um pouco disso. E era um grupo de Hare Krishna chamando o pessoal para dançar, que aliás contagiou muito, né? Bastante. Tinha muita gente diferente lá? Bastante. São... tá ligado? Tá ligado, né? Alô, alô. Tinham muitas pessoas lá, né? É um encontro marcante, mas isso é uma das intervenções que aconteciam lá durante dia e noite no aterro do Flamengo, né? Então é só um pouquinho mesmo mostrando essa interação das pessoas, porque ali naquele espaço era um caminho de passagem onde eles começaram a tocar, né? E cordialmente as pessoas são envolvidas pelo som e acabam dançando, né? Mas enquanto tinha esse momento ali, no outro lado você tinha grupos, né? Tocando samba, percussão, né? Então nesse envolvimento, maracatu, os quilombolas, né? Então você tinha lá muitos grupos. E a Cúpula dos Povos, ela chama para essa interação. O que é essa Cúpula dos Povos? A Cúpula dos Povos é o encontro da sociedade civil, dos movimentos sociais, né, que acontece paralelo ao encontro governamental da Rio+20. Então, quer dizer, lá tinha lá as palestras, exposições, seminários e fora... todo mundo integrado. Mas esse integrado também, com palestras, seminários, quer dizer, diálogos. Dentro do evento. É um evento junto com outro evento. Na verdade, assim, a Rio+20 ela aconteceu num outro espaço, né? E o aterro do Flamengo ele foi destinado à Cúpula dos Povos, né? Que é a sociedade civil, que é todo esse movimento organizado, fórum de ONGs. Então, todos os que não eram governamentais estavam lá, mas isso não impedia que as pessoas que trabalham no governo estivessem também na Cúpula dos Povos, né? Que ótimo isso. Então, lá na cúpula, então teve, por exemplo, o seminário, um deles que eu acompanhei, uma discussão sobre a violência doméstica com mulheres da América Latina, né? Então, você tinha mulheres da Colômbia, do Brasil, numa discussão intensa sobre isso, não só o porquê se apanha, mas como a gente consegue pensar em jeitos, né, em organização da própria comunidade para que isso não aconteça, né, e outros encontros. E da Cúpula dos Povos saíram vários manifestos, várias cartas, mas todas com um objetivo comum, que é uma releitura do que aconteceu na Eco 92, né, olhando a Carta da Terra, que também é um documento que saiu da Eco 92, então... foi um movimento muito forte, né? Pra gente que estava lá foi muito forte. Então, tem pergunta aí já, Lê? Tá, então peraí. Da Eco 92 até a Rio+20, teve avanços? Alguém pode responder isso? Esse é final? Então, tá, isso a gente começo, tem que contar um pouquinho. A gente não vai fazer essa retrospectiva da Eco 92 até a Rio+20, qual é o avanço que a humanidade e o Brasil teve em relação à nossa educação ambiental. Passa para mim quem que fez a pergunta. O Carlos Alberto, do Rio de Janeiro. Carlos Alberto, um beijo.
Ele pergunta assim: como vocês avaliam a repercussão da realização da conferência Rio+20 na população em geral, fora da militância política e ou além dos ativistas ambientais? Boa pergunta. E aí? Posso? Pode. Carlos Alberto, né? Carlos Alberto. Oi, Isso. Oi, Carlos Alberto. Do Rio de Janeiro, hein? Ô, meu irmão. Um abração aí para vocês, né? Cidade maravilhosa. Eu justamente tinha a intenção de trazer essa questão aqui, inclusive, para o nosso papo, porque eu tive a nítida percepção de que a maioria da população brasileira estava à margem, não tinha esse conhecimento sequer de que iria se realizar uma tal de Rio+20. O 12 de outubro de 2011, você vê porque me marcou, um veículo, um jornal de grande comunicação de São Paulo, publicou uma reportagem sobre uma estatística que foi feita com a Ibope e dando conta, naquela época, outubro de 2011, que apenas 11,5% da população brasileira estava sabendo que ia ser realizada uma tal de Rio+20. Considerando que dentre esses 11,5%, a maioria devem ser os militantes, as próprias os pessoas ativistas, que as estavam lá. pessoas, significa que a maioria da população não estava sabendo. Aí, Mas foi falta de divulgação ou foi Sim. falta das pessoas procurarem? Não, falta para mim. Sim, só completando um pouquinho, eu vou responder isso. Mas, estando lá depois no Rio de Janeiro, eu percebi, que eu sou carioca de origem, tudo, eu conheço o clima da cidade, né, como se sente aquela coisa impregnada na população, e eu percebi na própria cidade que estava sediando a conferência da Rio+20, a população do Rio de Janeiro alheia, né? Culpa não é da população, estou falando disso de forma pejorativa, querendo debitar isso para a população. Uma das causas, eu acho que talvez a principal, é que faltou realmente problema de divulgação, de comunicação das partes organizadoras, que foi Ministério dividido, né? Ministério do Meio Ambiente e o Itamaraty. Posso falar por mim, eu fiquei sabendo quase que beirando o evento. Então, e você... E aí começou a se falar um pouco mais. Então, Carlos Alberto, resumindo, antes e durante, pode dizer que foi pífia, eu falo isso com lamento, a interação da população brasileira com a conferência. Uma pena, né? Uma pena, porque isso faz parte da nossa vida. Exato. Mesmo. E o detalhe, se tratando que ela não era uma conferência de meio ambiente, era também meio ambiente, né? Era uma conferência de desenvolvimento sustentável, tanto que falava-se de trabalho, de energias renováveis. Eu, pessoalmente... Então, é legal até vocês falarem dessa diferença, né? Como é que a gente difere ou abrange o meio ambiente dessa educação sustentável? O que um abrange o outro? Como é que é? É mais ampla a parte sustentável da coisa, né? Eu acho só para facilitar um pouquinho, já que você perguntou essa questão assim, do histórico, né? O que foi a Eco 92, né? Então, a Eco 92 foi uma conferência de meio ambiente específica, né? E de lá saíram os principais documentos que hoje a gente tem na área ambiental. Então, são a Agenda 21, são os tratados, né, de educação ambiental, veio um pouco, né, adiante, mas também veio... mais perto aqui. E também a gente tem a questão das conferências, das partes que vieram posteriores, né, sobre algumas convenções, né, que são as convenções da mudança do clima, as convenções da diversidade biológica e da desertificação. Então foram elementos muito fortes, porque quem estavam participando? 193 países, né, que fazem parte do sistema ONU. E de lá para cá, o que deveria estar ocorrendo? Os cumprimentos desses tratados, convenções e tudo mais. Só que, no decorrer dos anos, né, ocorreram outros encontros, como o de Joanesburgo, né, na África, que foi a Rio+10, né? Então tem alguns processos que vão acontecendo, né? No clima, por exemplo, muita gente até conhece, teve a questão do protocolo de Kyoto, que agora ele vai ter que ser renovado. O que é esse protocolo? Então, só uma coisa breve assim, né, do protocolo. Nossa, né? Mas esse programa é um acordo que foi feito que os países poluidores, os mais desenvolvidos, né, eles teriam que, pelo menos, reduzir em 5% as suas emissões, né? E o prazo, né, estaria agora terminando, concluindo. Isso foi em 1997, porque não aconteceu logo em 92.
até eles entrarem em acordo. Burocrático, né? Então foi muito burocrático. E os Estados Unidos não ratificou, ele não assinou. Porque o que acontece? Quando tem essas convenções, é necessário que cada país ratifique esses tratados, porque eles vão cumprir na legislação de cada país o que acordou internacionalmente. Se não cumprir, toma multa? Não existe esse tipo, assim, vamos dizer assim, de multas ou sanções. Então, e aí? Né? A minha pergunta é, tá, eu vou reduzir em 5% a poluição do meu estabelecimento, da minha fábrica. Se eu não cumprir, aí, tem alguma punição? Na verdade, assim, Não, tipo, a Marta pode até falar um Só- pouco mais, né? Mas é boa que a provocação é boa, né? Porque Eu acho isso que é porque, faz assim, parte se é um do tratado, tema, né? Uhum. se é um tratado, se é legislativo, tem que ter uma punição se a pessoa não fizer, senão ninguém faz. Mas, Continuar mas- poluindo mesmo. mas eu acho que até a pergunta anterior, que com relação a ser um país que não ratifica, que não assina, não tem nenhuma multa, não tem nada disso, né? O que vai muito é de quanto a população poderia se organizar e olhar para isso. E aconteceu alguns movimentos nos Estados Unidos mesmo, contra o próprio país, por conta de não assinar o protocolo de Kyoto, né? Mas, Cláudia, a pergunta é, como é que eu, por exemplo, eu tenho a petroquímica aqui em Santo André. Como é que eu vou entrar lá, eu, população, com 390 pessoas de Esparta, e falar, agora eu vou medir se é 5%? Na realidade, assim, eu acho Como que nós civis fazemos isso? a busca, quando a gente fala, principalmente quando aconteceu a cúpula dos povos, a busca é sempre para que você possa instrumentalizar a sociedade civil, para que essa sociedade ela tenha condições de fazer as cobranças. Como é que a sociedade civil pode cobrar? A não ser entrando lá no polo petroquímico e brigando. Não comprando produto que tenha alguma coisa a ver com aquela empresa. Então, eu acho que assim, já ajuda, quando né, você isso? fala em consumo sustentável, né, que foi uma das coisas que se discutiu na Rio Mais 20, é justamente isso, é você virar. Só que aí que vem a pergunta anterior, né, do Antônio Carlos, do Rio de Janeiro, que é justamente assim, as pessoas têm que conhecer. Né, então, porque a sociedade civil, nós temos um poder muito grande. A gente não tem noção do poder que nós temos de promover uma mudança, entendeu? Mas para que você possa promover a mudança, você tem que estar instrumentalizado, você tem que saber o que você está, por que você está brigando, o que você está fazendo. Que é esse exercício. Então, acho assim, você não pode, né? Se eu sei que os Estados Unidos não ratificaram o protocolo de Kyoto, se eu sou uma pessoa que eu estou consciente, tudo que vier de lá, por exemplo, eu não compro. Eu sou consumidora. Então eu tenho que entender isso e eu tenho uma forma de como fazer o quê? De como boicotar algumas coisas de países que efetivamente não estão cumprindo com os acordos. Complicado não comprar nada dos Estados Unidos. Complicado. Acho Tem que pergunta aí? Monte? o importante é fazer a informação chegar na população, né? A informação que não venha de quem está no controle, né? De quem está no poder de tudo isso. Então, por exemplo, lá também tinha a rádio Cúpula dos Povos, né? E houve uma tentativa, né, de suspender a transmissão dessa rádio, que é uma rádio que era feita pela sociedade civil para a sociedade civil. Então, até uma... Essa rádio foi só no evento. Só estava no evento. É uma rádio interna Ela ali. passava onde? Ela transmitia para todo mundo que estava ali, né? Tinha o equipamento de som e na Ok. Tinha internet no também. site, Ok. tinha na internet. Posso falar um pouquinho sobre isso também? Mas pode concluir. Fala. Aquela, não? Vai, Sandro. Tá. No microfone. Ó, a boca no microfone, todo mundo. Só para acho que para o internauta também acompanhar um pouquinho essa linha lógica, né? É, que a gente então, tá o no pessoal vai caos e aqui, né? volta, né? Vai e volta, você se confunde um pouquinho, né? Então, eu estava falando da Eco 92 e a gente chega agora na Rio Mais 20. A Rio Mais 20 não é uma conferência de meio ambiente. Ela foi uma conferência de desenvolvimento sustentável. Por que tem esse termo desenvolvimento sustentável? Tem um histórico. Eu acho que o meio ambiente é interessante quando a gente está falando de educação ambiental,
ter um pouco de história, porque senão você não consegue fazer com que as pessoas compreendam todo esse processo, né? Então a gente tem 72, que tem a Conferência de Estocolmo, e que foi a principal conferência, né, nesses anos todos, assim, que deu, vamos dizer, um start, né, nesse movimento ambiental e tudo mais. Aí em 87 a gente tem o documento que se chama O Nosso Futuro Comum, e foi um documento super importante no qual teve essa menção a desenvolvimento sustentável, com mais, assim, formalizada, vamos dizer assim. E de lá para cá, esse termo foi ganhando mais precisão, apesar de, na prática, não ter precisão, né? Entendi. Porque ele está dividido em 3 eixos. Ele está dividido em meio ambiente, ele está dividido em sociedade e está dividido em economia. Ah lá. Então, a bem gente mais chama de abrangente. tripé, né? Esse é o tripé do desenvolvimento sustentável. É tudo, né? Eu acho que é tudo. Sim, é tudo interligado, é tudo transdisciplinar, é tudo, né, tudo faz parte do todo, só que é difícil na prática, né? E o que eles falaram na Rio Mais 20? A Rio Mais 20 foi um encontro oficial que não aconteceu na Terra do Flamengo, ele aconteceu no Rio Centro, que é do outro lado da cidade, perto da Barra da Tijuca. Então, assim, foi até pontos extremos, né? Até eu, como jornalista, tive dificuldade de ir na cúpula, porque eu tinha que cobrir o Rio Centro profissionalmente. Já né? daí deveria ser mais próximo, né? Sim, mas Os dois de eventos. certa forma ele reproduziu o que aconteceu em 92. 92 também foi dessa forma. Né? Não foi algo assim, vamos dizer, para quem não sabe história, pode pensar que foi algo tão diferente, mas eles reproduziram um pouco esse distanciamento, né? Ocorriam outros espaços da Rio Mais 20. Além desse Rio Centro que eu falei, tinha um local que se chamava Parque dos Atletas, que era um pouco mais próximo, tinha a Arena da Barra, que é um pouquinho mais perto do Rio Centro, só para tentar ver um pouco a geografia da coisa, né? Tinha um espaço que chamava Carioca, que na verdade foi o governo que vamos dizer assim, financiou esse espaço, mas estava com o Marcos Terena, né, à frente, representando, né, e foi um encontro de indígenas separadamente do encontro de indígenas que houve na cúpula. Então é um espaço mais cultural, vamos dizer assim, mas saiu documento também de lá. Mas só para depois a Cláudia pode até comentar um pouquinho. Que houve 2 lados, né, desse lado dos indígenas, por exemplo, né. E voltando, né, para só não voltando, né, a né? gente só volta, vai e volta, né. A questão da rádio, né, que foi comentada, né, pelo Sandro. A rádio faz parte de um movimento maior de mídia livre. Então, qual era a proposição de tudo isso? Que houvesse um espaço para todo mundo poder se expressar, não necessariamente jornalista, poderia ser um educador, poderia ser um técnico, um gestor ambiental, seja quem for, né? E esse espaço foi utilizado pela cúpula, pela internet, as pessoas podiam estar vendo o que estava acontecendo pela internet, né? A rádio, né? Ela foi veiculada pela internet, Sim. Como também vídeos, né? Não só rádio, como vídeo, várias formas. E ao mesmo tempo aconteceu o Fórum Mundial de Mídia Livre, que fez parte da cúpula, só que ele ocorreu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2 dias. Então foram vários processos assim paralelos que é interessante as pessoas saberem, né? Quer dizer, não era só a conferência lá, né? Vai lá, assiste um seminário e pronto. Não. Tinha muita coisa acontecendo. Eram centenas, eu diria assim, milhares de coisas acontecendo. Um grande evento. E houve participação da cidadania, das pessoas no geral? Então, uma coisa, voltando àquela questão inicial, se houve avanço ou não, de 92 para cá, uma coisa seríssima que eu gostaria de compartilhar com o telespectador, compartilhar. Olha, gente, aqui a gente não fez nenhum ensaio aqui. Podemos ter discordâncias até. Mas quem sabe faz ao vivo. Mas podemos até ter discordância. O que eu quero trazer é o seguinte, sobre essa questão dos avanços ou retrocessos. Uma coisa de que um grande retrocesso, mas não só especificamente de conferência para conferência, mas isso faz parte do cenário da política internacional ou da macropolítica econômica internacional, que hoje a grande maioria dos Estados-nações são marionetes das grandes corporações, dos grandes conglomerados corporativos. Então, eu estava pessoalmente assim, eu fui com o meu entusiasmo por conta da Cúpula dos Povos, eu participei de um outro processo dentro do Rio Centro, que depois eu posso falar que é o Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, que a sociedade também pôde participar, a gente pode falar um pouco. Mas essa questão de que os Estados-nações
são marionetes, inclusive o Brasil. Por que no Brasil não há um avanço das energias renováveis alternativas? Porque construir um sítio de uma planta, né, de geração de energia eólica não dá as grandes obras para as grandes empreiteiras. Porque tudo é dinheiro, tudo movimenta dinheiro e politicagem. Assim, só completando esse meu sentimento, então os países, os representantes, chefes de Estado estavam lá, na verdade, para representar os interesses dos grandes conglomerados. Ok, já entendemos. Entendeu? Então, não se podia esperar muita coisa de Estados-nações, porque eles estavam representando as nações, como ali estão representando o interesse dos grandes conglomerados. Isso se chama rabo amarrado. Vamos para um monte de gente, tem um monte de e-mail aqui. Peraí. Faz um... eu tô tentando fazer isso. Tô tentando, mas vai na sequência. A Regiane, do Paraná, pergunta: o posicionamento dos Estados-nações, por meio de seus representantes, foram de encontro às suas expectativas? Bom, eu acabei de mencionar isso agora, talvez ela tenha formulado a pergunta antes de eu posicionar. Não. Eu acho que a gente tem um consenso aqui, né? Não. Falar o que eles decidiram, né? Fala assim. Você quer falar? Depois você fala. É até interessante para saber o que foi decidido pela parte governamental. Tem um monte de gente querendo participar, né? A gente vai... De uma forma resumida, o que aconteceu? Houve um documento que se chama o Nosso Futuro Comum, né? Então, esse documento, ele foi elaborado antes da Rio+20. Ele foi um processo. E quem elaborou esse documento? Os representantes dos países e, ao mesmo tempo, dos major groups, que são os representantes da sociedade, de acordo com o que a ONU define. São 9 grupos. Então, assim, você tem desde jovens até a parte da agricultura. E quando eu falo agricultura, você tem um agricultor familiar até uma associação de agribusiness. Então, isso é na figuração da ONU, é assim que eles entendem o que vem a ser sociedade. Empresas também estão no major groups. Então, todos eles, vamos dizer, nesse processo de meses atrás, eles formularam esse documento. Então, o que aconteceu? Nos dias da conferência, esse documento já estava praticamente lapidado, com várias intervenções, porque, como foi dito, há vários interesses dos países. Um país não admitia que houvesse um avanço aqui, outro lá. Mas, desde o primeiro momento, não iria ser um tratado, não iria ser uma convenção, seria um acordo político não vinculativo. Ou seja, eles não teriam obrigatoriedade. Era algo voluntário. Isso foi posto desde o início do evento, desde a sua preparação. Então, com isso, o que foi? Diretrizes. Então, o que eles fizeram? Diretrizes para reafirmar o que eles acordaram lá em 92, todos aqueles documentos, todos os processos de Agenda 21, Carta da Terra, Documento do Rio, as convenções, tudo mais, eles reafirmaram que iriam cumprir, ou que os países devem cumprir. E, em cima disso, houve 2 eixos principais, economia verde e extrema pobreza, que eram os eixos desse encontro agora. Só que economia verde, acho que nem dá para falar nesse programa. Não dá. É uma outra questão super polêmica, né? O programa assunto é economia verde. A controvérsia da economia verde. Mas assim, o que eles fizeram? Eles definiram algumas agendas que eles pretendem fazer, mas sem assim falar quando, como e por quê. Mas assim, de governança da sustentabilidade. Isso é uma agenda importante. Então, dentro do escopo assim, da ONU, eles tinham uma comissão de desenvolvimento sustentável, mas que não deu certo. Isso foi simplesmente falado por eles mesmos. Então, eles decidiram formar um fórum de grandes líderes, um alto fórum que vai reunir ministros. Só que isso só na 68ª reunião da ONU, que eles vamos dizer assim, vão formalizar esse fórum, para poder decidir sobre os caminhos do desenvolvimento sustentável. Isso é uma coisa mais, vamos dizer, diplomática, que tem a ver nessa esfera internacional, que é difícil a gente entender como cidadão comum, até eu também não entendo, né? Porque é um processo muito burocrático, né? Outra coisa, eles decidiram que vai ter um plano mundial de consumo consciente, plano de produção e consumo.
Isso já vem sendo produzido há algum tempo pela ONU, mas isso foi muito forte durante as negociações. Então, esse plano de produção e consumo, eu acho que é o viés principal de tudo. Porque o que a gente fala? A gente fala que nós estamos consumindo mais que o planeta pode nos dar. Né? Então, tem sempre aquela 1,5 planeta, quanto nós vamos ser 9 bilhões em 2050. Então, a pegada ecológica. Então, isso foi um eixo principal do documento também. Outra coisa que teve nesse documento, né, que saiu agora, que ele está na internet, né, depois a gente pode até passar, né, que eu acho que é legal para as pessoas. Bom. Ele está em inglês, mas é possível o Google, né, tradutor, a gente, né, dá um jeito, né, para... Aquele Google é meio índio, né? Você vai traduzir umas coisas, fala, eu vou lá, não sei o quê. Não tem a concordância, mas dá tudo certinho no final, no fim, né? Você acaba entendendo o contexto. Aí, outra coisa que saiu desse documento é a possibilidade de ter uma convenção dos oceanos, que é super importante. Porque os oceanos hoje é uma das preocupações maiores que se tem assim, com relação a mudanças climáticas e tudo mais. Então, assim, foram séries de... O PNUMA também, que acho que é importante falar, porque foi um dos eixos do... O PNUMA é justamente o órgão da ONU que é do meio ambiente, mas ele não tem um poder, assim, vamos dizer assim, de uma Organização Mundial do Comércio, que ela tem cacife, tem dinheiro, pode aplicar, pode decidir. Ele é mais um orientador. Então, eles querem fazer com que o PNUMA hoje tenha uma força maior. Entretanto, deverá receber mais verbas, e isso vai ser decidido agora, na próxima Assembleia da ONU. Também a gente não sabe como, por quê, mas isso foi uma diretriz só. Então, o documento, em todo momento que você lê o documento, ele está tratando de diretrizes. Ele não está falando do como. Como eu faço? O como eu faço ainda não está na agenda. E esse como eu faço que é o grande problema, né, com a população, com os cidadãos, né? Eu estou dando só alguns pontos. É uma pincelada, uma pincelada. Eu estou vendo que é muito complexo. É muita coisa que tem, ali. Né? Vamos lá, Lê. Vamos tentar captar todo mundo. A Marta Moura, do Rio Grande do Sul, pergunta: um dos eventos paralelos à Conferência do Rio+20 foi o seminário FIB Rio, sobre um novo indicador denominado Felicidade Interna Bruta, o FIB, para avaliação do desenvolvimento humano. O FIB poderá vir substituir o indicador do Produto Interno Bruto, que é o PIB, para essa finalidade? Qual a opinião de vocês? Bom... Você percebe que o povo que está mandando pergunta é um povo bem inteirado do assunto. Acho que com a crise na Europa, todos o que acontecendo aí que a mídia vem divulgando, lógico, é uma tendência, eu acho, na minha opinião, que começam a surgir outros indicadores para medir, né, o desenvolvimento dos países e das nações. Esse FIB, né, que surgiu no Butão, né, um país ali perto entre a China e a Himalaia. E a Índia, foi na época o ditador lá da região, ele falou que se essa tecnologia, essas informações começassem a chegar no Butão, eles começariam a deixar a cultura deles de lado e aí, consequentemente, a felicidade, porque eles iriam buscar consumo, assim como vem fazendo os outros países. E isso, uma hora, ele ia declinar realmente. Então, acho que existe, né, a chance de outros fatores, até a Dilma, numa dos discursos dela, já falou, né, que agora, sabendo que o Brasil não vai ter o mesmo PIB do ano passado, já colocou, agora o PIB não é mais o importante. O importante é que as nossas crianças estejam protegidas, né? E tem educação no país. Isso. Usando a palavra da nossa querida presidenta, que eu acho que ela devia instalar o FIB mesmo. Ela ia se assustar. Como é que é o nome mesmo da pessoa, a moça lá? Marta, Rio Grande do Sul, né? Então, Marta, Ivan, né, se você está chegando agora, Ivan Moraes. Eu falar o nome dele 1000 vezes. Eu estive presente nesse seminário, que foi muito bacana, por sinal, e indo objetivamente à questão que você colocou, não que avaliação minha, o PIB, ele não vai desaparecer como indicador de desenvolvimento econômico, ponto, né? Agora, o PIB, até hoje, como vinha sendo
Eu tenho até o livro Abril Parênteses Celso Furtado, lá de 74, que ele já falava de vaca sagrada, né? O PIB, como vaca sagrada do indicador de desenvolvimento humano, aí está com os dias contados, aí sim. Então, existirão outras, e isso está sendo estudado mesmo, né? Outras formas de se avaliar o desenvolvimento humano que não seja pelo PIB. Mas, insisto, ele vai continuar existindo na minha avaliação. Ele mede outras coisas. Como desenvolvimento econômico. E isso é uma coisa muito séria, porque, vou dar um rápido exemplo, o PIB, ele está com descontado mesmo, né? Vou dar um rápido exemplo. Um país que invade outro, tem um país do norte que tem vocação para isso, mas tudo bem. Um país que invade um outro, né? Depois um país fica destruído, olha só, né? A incongruência. O país destruído une-se algumas nações para fazer a reconstrução daquele país destruído. Isso gera emprego, isso gera materiais, né? Então, há um desenvolvimento, olha só, hein? Há um desenvolvimento econômico para reconstruir, isso entra na avaliação do PIB. Então, não faz sentido o PIB mais como não faz mesmo. Desenvolvimento econômico. Agora, se é o PIB, eu saí muito feliz lá desse seminário, mas não significa que seja o FIB que venha a ser chamado. Isso, né, que vá medir. Mas virão outras possibilidades, outras formas de... Talvez eles desenvolvam algo dentro desse FIB. Eu acredito que seja um aglomerado de outros indicadores. Sim, né? Sim. Eu venho agora, por conta até do projeto, estudando muito essa questão de construção de indicadores. E aí a gente vê que, óbvio, alguns formarão um outro maior, entendeu? Então, não se dá mais para indicar a questão de qualidade de vida a partir somente do PIB, né? A gente sabe que outras coisas estão envolvidas. E é até legal que o Sandro trouxe lá da coisa do botão, porque o que acontece, né? Com os grupos indígenas, aqui no Brasil acontece muito isso, né? Porque a gente vê muito assim, eu trabalho diretamente lá com as comunidades indígenas aqui de São Paulo, da região metropolitana, né? E a gente vê o quanto mais eles estão próximos das áreas onde eles têm acesso a bens de consumo, mais infelizes eles ficam. A partir do momento que você vê, quando você pega os antigos, né, os idosos da aldeia, tal, eles são mais felizes porque eles têm um outro referencial para essa questão de bem-estar. Que não é ele ter um celular, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, acho que outros... Eu imagino que outros valores entrarão nesse processo. Precisa saber realmente identificar esses indicadores. Sim, sim. Precisa de estudo para isso. Você ter um celular, um iPad, um computador, um carro bonito, não deveria significar nossa felicidade. Quem é mais feliz? Isso aí é todo um... Quem é mais feliz? Também. Só para ela... Quer dizer, ela pode... nossa telespectadora do Rio Grande do Sul pode não conhecer. Moema, aqui é um bairro da cidade de São Paulo, que tem um elevado... desenvolvimento humano, né? Tem uma renda per capita das mais elevadas da cidade de São Paulo, Moema, né? Agora, quem será que é mais feliz? O morador que mora em Moema, que ganha 15 mil reais, hipoteticamente? Ou alguém que mora lá no sul do país, na cidade de São Borja, por exemplo, com aquela, né? Com a sua casinha. Aquele lugar... de campo. Vou falar que nem fala os gaúchos. Bucólico, são né? Eles que são mais felizes. Aquelas pairagens bucólicas. Quem que será que é mais feliz? Isso dá uma outra, isso que está sendo programa, nenhum. Isso está sendo avaliado, né? Que não é um valor econômico que determina a felicidade das pessoas. Essa nova medição do desenvolvimento ele já está bem próximo da gente. São Paulo tem o IRBEM, que é o índice de referência de bem-estar, né, da população. Já é um indicador. Já é um indicador. E a população diz como ela se sente. Né, vários outros. Muito bom, gente. Muito. Vai. Cláudia, essa é para você. Só para complementar, só um pouquinho. Do documento final já tem uma nova métrica, além do PIB. Isso está no documento final do Nosso Futuro, lá da ONU, tá? Então é interessante também, quem queira pesquisar, eles já viram que não é só o PIB que vai ser a métrica, mas eles não descartam o PIB, vai ser o PIB e mais outras métricas. E outra coisa interessante na América Latina, tem o Bem Viver, que vem dos povos andinos, né, dos indígenas. Então foi muito interessante que no Fórum Mundial de Mídia Livre, eu conversei com algumas jornalistas que fazem parte de outros países aqui da América Latina, e elas vão até ter um seminário porque elas querem entender melhor isso. Então, é a nossa tropicalização, vamos dizer, do FIB.
Né? Porque o FIB está lá no Butão, a gente está numa outra geografia, numa outra geopolítica. História, E os indígenas, né, daqui estão trazendo o bem viver. Isso é bem legal. Isso a gente vê muito nas aldeias, isso é bem bacana. E que se discutiu nos grupos que estavam lá, né? Porque os indígenas eles estavam num outro espaço, não governamental também, né? Diferente até do Carioca lá, né? Que foi o Marcos Terena que estava organizando, né? Sei lá, direcionando. Mas eles vêm muito com essa coisa de uma diferença, até uma retomada dessa questão dos valores culturais. Isso está deixando com que eles fiquem extremamente mais felizes. A gente tem em Paraisópolis, que é uma comunidade grande aqui do Morumbi, nós temos em média 6 mil indígenas que são não aldeados. E a partir do momento que eles começam a fazer uma retomada da sua cultura, né, esse resgate e tal, a forma como eles mesmos se enxergam, eles se percebem, é muito diferente e acabou tirando algumas pessoas do alcoolismo e tal. Isso é muito bacana, esse resgate cultural que vem ao encontro que foi discutido lá na Cúpula dos Povos. Muito bom. Ale. Igmática, vamos falar da nossa parceira, que toda segunda-feira está com a gente. Queria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo para você que está interessado em aulas de COBOL. Vamos lá? Porrada! Igmática, programação em COBOL com a professora Inês Loyola. Se você quiser saber mais, www.igmatica.com.br. Tem um monte de pergunta. Vou pedir perdão se a gente não conseguir responder todas. O programa é curto, o assunto é bom, é extenso, é complexo e a gente não vai conseguir dar conta. Mas vamos lá, vamos tentar mais algumas aí. O Sérgio Souza, daqui de Santo André. Como vocês avaliam os resultados do documento final? Atendeu às expectativas? Acho que vai dentro daquilo que você queria falar. Vai dentro daquilo que você falou, Ivan, Claro, para a gente fazer esse fechamento. O Ivan, pode, bom, enfim. Já estamos talvez caminhando aí para a reta final. Talvez a Suzana possa até falar, ela tem um conhecimento de causa do documento final, mas eu queria pontuar algumas coisas interessantes, legados bons que ficaram da Cúpula dos Povos, por exemplo. Né? Um deles é a tratativa que se deu, houve discussões no Rio Centro, que eu participei lá do Diálogos, e também na Cúpula, sobre cidades sustentáveis. Né? Então, houve uma discussão interessante. Ainda também temos que aprender muito, que as cidades ela tem que ser tratada como uma empresa, mas é um negócio. Que tipo de negócio? Negócio social. Eu estou querendo dizer que a cidade, então, tem que ser administrada tendo metas, tendo também plano de meta, planejamento, né? Planejamento no sentido de responder duas perguntas muito básicas. Que cidade nós temos hoje? E que cidade nós queremos para o futuro? E isso, essa avaliação, essa perspectiva, também sempre com indicadores. Então, essa discussão de cidade sustentável é uma coisa interessante. E dentro de cidades sustentáveis, olha só, isso também cabe um outro programa, cidades educadoras. Já, né, conhecendo, não sei, talvez muitas telespectadores não conheçam essa expressão. Ao contrário que muito pedagogo, com respeito aos pedagogos, ao contrário que muitos pedagogos, inclusive, acham, não estou falando isso com demérito, os processos educativos não ocorrem, ou não podem, ou não deveriam ocorrer, só intramuro de escola. A cidade oferece todo um arcabouço, né, que pode ocorrer os processos educativos na cidade. Então, os monumentos. A vida é um aprendizado, o aprendizado acontece em qualquer parte. Os monumentos, as praças, a cultura material e imaterial que as cidades oferecem. Um rico material para que se role um processo conjuntamente, educativo. Né? Exato, conjuntamente. Exato. Se desenvolve, inclusive, muito mais uma pessoa quando aprende dentro da escola e fora da escola.
Tentar aumentar. A Vanessa da Bahia pergunta quais os próximos desafios para o Rio+20. Bom, entre o que eu não falei, né, sobre o que vai sair do documento, tem os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles tendem a ser, vamos dizer, determinados em 2014, que vão substituir os objetivos do desenvolvimento do milênio. Então, eles não escolheram eixos, mas durante toda a Rio+20, alguns eixos principais, cidades sustentáveis, oceanos, a questão do clima, a da extrema pobreza. Então, provavelmente, isso foi uma expectativa que muitas pessoas pensaram que já iam sair esses eixos agora. Só que eles decidiram que vai ser em 2014 que eles vão estar discutindo, com mais ênfase quando termina o prazo dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Né? Então, isso gerou uma expectativa que talvez possa ser algo positivo. Por quê? A questão das cidades sustentáveis que ele falou, eu acho que mais do que dentro do Rio Centro, daquele fórum, com os governantes, com os técnicos, assim, ocorreram eventos paralelos, como o C40. O C40 é das maiores cidades do mundo, que hoje já são 50 e poucas. Então, esses eventos, eles tiveram proposituras muito firmes, que foram feitas de realizações que já estão acontecendo. Então, acho que isso já é positivo. São os planejamentos locais, os planos diretores. Então, assim, as Mas cidades... são coisas que estão sendo feitas na prática. Sim. Estão sendo... Já estão sendo realizadas. Então, são gestões, né? Então, é gestão pública, é parceria público-privada. Então, isso já era algo palpável, que a gente não via assim, algo etéreo, vai acontecer Fica só como... na discussão, né? Sim, essa ânsia, eu acho que é de qualquer cidadão. Eu ficava com uma ânsia todo dia para alguém me falar que iria acontecer alguma coisa concreta. Né? Então, assim, não dava para eu estar em todos os eventos, adoraria ser, né? Mas, assim, eu sabia que estava acontecendo porque eu fui acompanhando isso antes também, enfim, acompanhei C40 em outras realizações. Tinha o ITLEI também é outro fórum de cidades, né? Exatamente, desenvolvimento local. Eu acho que essa questão do plano de desenvolvimento local, que ele é um especialista, né? Essa questão das cidades sustentáveis tem muito a ver com a Agenda 21. Então, tudo isso foi reforçado também nesse documento. Eu acho que se as cidades, agora que a gente tem ano de eleições também, né? Se a gente tiver essa responsabilidade, né, de justamente os gestores e a gente como cidadão, de votar conscientemente, saber o que faz, o que deixa de fazer, quais são os projetos, isso é um legado. Eu acho que, de alguma forma, meio enviesada, isso saiu de lá. Né? Tanto na Cúpula dos Povos, como também da Rio+20. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que talvez até abranja aí, enfim. A gente falou a gente está falando aqui da conferência da Cúpula dos Povos, da Rio+20, enfim. Parece tudo muito distante de nós aqui, que temos nosso dia a dia. Vocês que estão engajados e tantas outras organizações têm esse contato e esse conhecimento mais próximo. Então a minha pergunta é, o que nós, já vindo daquele negócio de boicotar empresas que poluem, como nós podemos nos inteirar, aonde a gente pode procurar saber mais, aonde procurar esse conhecimento e como transformar nosso dia a dia na prática, para que a gente chegue nesses tratados em vias de fato, para a gente poder, para que o cidadão não fique tão distante essa discussão toda, porque a impressão que dá é que se reúne lá e discute, mas aí não, a gente tem as barreiras políticas, barreiras sociais, onde é que o cidadão pode se realmente se enfiar nisso? Acho assim, está falando muito, né, focando muito o evento dos governantes, né, eu acho que a sociedade civil, enquanto os governantes estão falando, dando diretrizes, né, para serem seguidas, a sociedade civil está mostrando como fazer. Acho que a Cúpula dos Povos mostrou isso, né? A gente pôde trocar várias experiências, ver como é que está sendo colocado em prática tudo isso, através das agendas 21 locais, que às vezes até o governo sabe, tem algumas soluções, mas ele não tem coragem, às vezes, de colocar em prática, porque aí a sociedade civil vai demandar. Exatamente. E vai querer também colocar as necessidades dela em pauta.
Então, acho que um dos desafios é pegar esse documento que foi produzido na Cúpula dos Povos, que foi produzido pela sociedade, e inserir isso nas pautas dos governantes, nos espaços onde existe essa possibilidade, e criar espaços para fazer isso. Agora, nas eleições é uma. Né? Tem um monte de vereador, candidato... Querendo voto, e você fala. Querendo voto. Então tá aqui um trabalho. Então apresenta. Lá tem o site www.cúpuladospobos.org.br, que tem o documento que foi produzido. Aliás, é um ótimo lugar para você já se inteirar, saber o que está acontecendo. Eu acho que o cidadão precisa, o ser humano aqui precisa estudar sobre isso. Acho que a primeira coisa é o conhecimento. A partir do momento que você conhece, você já começa a ter algum tipo de atitude. Então é a primeira fonte de informação falando de Rio+20, né, que é o tema de hoje, mas tem outras diversas. Milhões né? de coisas, vai, e o interessante também é pensar que, assim, quando você coloca, né, como a gente começa esse processo, realmente é o processo da informação e de como essa informação chega, né? Então, por exemplo, um espaço desse aqui, como nós estamos hoje, é um espaço de informação. Mas as pessoas que estão distantes, né, como que chega isso na prática? Eu acho que cabe muito na responsabilidade boa, né, de cada um que estava nesses processos, vai disseminando isso para o grupo onde você trabalha. Então, eu lá na organização, eu levo um pouco do que aconteceu, eu dou aula lá na faculdade à noite, então eu levo um pouco do que aconteceu e não desistir, porque eu acho que os documentos estão aí, né? Eu acho que tem um referencial único, que é a Carta da Terra, talvez não precisasse de todos esses documentos e esses referenciais. Meninas, né? Achando tudo de puxadinho. Puxadinho. Mas a Carta da Terra está aí, que é um documento que pode ser trabalhado dentro das escolas e fora delas, né? Então, lá na Cúpula dos Povos, o processo era de comunidades de aprendizagem, né? Então, eram todos juntos, dialogando de várias maneiras e tentando encontrar vários caminhos. Não existe um caminho só, né? Então, eu acho que é esse o propósito. As escolas deveriam instituir uma matéria chamada Desenvolvimento Sustentável. Posso dar uma contribuição com respeito à questão da participação, né? Mas uma pergunta não dá, né? Então, isso tudo que você colocou, como fazer? Como arregaçar as mãos? Como pôr a mão na mão? É um processo. Isso chama processo participativo. É porque assim, eu não entendo. Assim, eu vou reciclar o lixo. Para mim não tá bom, e o que mais? O processo participativo, então, isso também dá outro seminário, mas vamos dar aqui alguns rápidos exemplos, né? Primeiro, a gente precisa fazer o nosso meia-culpa e deixar de querer que um Deus faça tudo por nós. Infelizmente, a gente tem essa cultura de que alguém vai fazer para nós. Nós temos que fazer e podemos fazer. Agora, isso tudo é um exercício. Por exemplo, a sua cidade, você que está nos vendo aí, a sua cidade tem plano diretor? Vai fazer um plano diretor? O plano diretor municipais, ele não tem dono. O plano diretor é da sociedade. Você pode participar na elaboração do plano diretor municipal da sua cidade. Você pode implementar uma agenda 21 local. A sua Câmara de Vereadores tem comissões especiais? Ou, agora estamos no ano eleitoral, nosso compromisso, a nossa responsabilidade termina? Antigamente ela colocava a cédula na urna, hoje quando você tecla lá a urna eletrônica? Não. Nós temos que fazer o acompanhamento de quem a gente elegeu e dos demais. Né? Existem comissões especiais nas câmaras dos vereadores. Quem conhece? Então, nós temos que também nossa... Eu vou colocar vocês para se candidatarem às eleições. Gente, olha, eu queria bem rapidinho assim, quem tem perguntas, manda pro e-mail aqui do programa. Eu quero eles repassam pra gente, para que a gente possa responder. E se eu fosse falar um final assim, é a questão dos processos participativos mesmo. A gente tem esses documentos, eles estão disponíveis. A gente está dentro de... Eles estão disponíveis, por exemplo, no que o Sandro falou da Cúpula dos Povos. Rio20, se eu estiver errado, Rio20.info é o site brasileiro que fala sobre a Rio+20. Então está em português. Que é importante, em português, tá? Gente, Rio20, procura mesmo. Hoje, antes de vir para cá, eu dei uma passada de olho no Google. Gente, se você pôr lá, Rio20, Cúpula dos Povos, documentos em português, tudo isso está disponível. E nós vamos deixar nosso contato aqui no site do programa. As pessoas que mandaram perguntas, vocês mandam para a gente responde.
E não deixem de participar desses processos que acontecem, principalmente pelo que eles falaram. Gente, as eleições estão aí e a gente tem que botar alguém que realmente esteja a fim de mudança. Vocês vão passar algum e-mail de vocês? Precisa ser. Ou então vocês ponham, coloquem www.eco-inteligencia.com.br, vai no contato, manda teu e-mail e a Suzete, que é a coordenadora do site, do programa Eco Inteligência, passa para eles tudo aquilo que vocês precisarem. Eles estão aqui assim com o maior carinho para atender. Vou pedir perdão que a gente não conseguiu responder todo mundo. Agradecer demais, meu Deus, a presença. Agradecer a gente que agradece, imagina esse espaço assim maravilhoso. Eu prometo que nós vamos fazer mais programas como esse, com eles. Eu acho que tem muita coisa para falar, eu acho que dá um ano inteiro de programa. Muita coisa não foi falada. Daria pra vir aqui de cada vez para poder falar. Tem uma coisa aqui que está comichando para encerrar. Que existe uma possibilidade de uma outra economia possível? Sim. Existe, gente. Fica de hashtag pensa nisso. Próxima segunda-feira, programa sobre inclusão pela arte e pela dança, com a presença de Keila Ferrari, professora e presidente fundadora do SEDAI, Centro de Dança Integrado, e teremos a apresentação de dança ao vivo aqui no estúdio. Mais uma parte da era uma parte. Não, e inclusão foi uma parte da questão da cúpula dos povos também, gente. Exato. E eu vou botar essas duas para apresentar o programa. Que eu vou tirar férias agora. Essas duas vão vir aqui. Tenho certeza. Gente, teleinternauta, um beijo. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado, que tenha absorvido muita coisa. Aqui foi uma chuva de informação. E eu tenho certeza que foi um passo que a gente pode dar aí para o nosso planeta para melhorar. Obrigada de coração para vocês. Ale, beijo, equipe. Até a próxima segunda, se Deus quiser.